Agora é o seguinte, prender o cabelo, porque a gente vai pra cozinha, né? E aí na cozinha a gente faz tudo com bastante cuidado, não correr o risco de encontrar um fio depois que ninguém quer, né? Então a gente vai aprender. Hoje, fazer uma torta maravilhosa, sucesso absoluto em qualquer lugar. Os principais cafés, restaurantes que servem esta torta da Juliana Martins arrasam. A própria Juliana faz essa torta, vende e é um sucesso. Quem vende, vende uma atrás da outra. Pode ser você. Cláudio, não vou vender. Faz pro Dia das Mães, você não faz ideia do sucesso que você vai fazer. Ju, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu que agradeço pela receita que você topou fazer aqui pra gente, que eu sei que ela é um sucesso, né? Olha que coisa mais linda que ela fica. É uma torta de chocolate que fica alta. Sim. Né? De A gente come com os olhos primeiro. Então vamos lá pra gente não perder tempo. Vamos. Começar pela massa? Isso, começar pela massa. Bom, tem aqui. A gente vai colocar a manteiga. Tá. Eu vou passando as quantidades pra você que tá em casa. 1 xícara de manteiga, 2 xícaras de farinha de trigo, 6 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de cacau em pó. Isso, cacau em pó. Gente, não é açúcar. cacau mesmo, tá? Então, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de manteiga, 6 colheres de sopa de açúcar e 3 colheres de sopa de cacau em pó. A gente primeiro mistura o cacau, o açúcar e a manteiga. Tá. Mistura um pouquinho e depois tem que pôr a mão na massa. Depois Não a mão tem na jeito. massa, porque a gente vai fazer aquela massa que ela vai ficar como se fosse uma massa podre, um biscoitinho, Isso, né? exatamente. E aí, vou colocar aqui na bancada. Eu vou colocar um pouco da farinha primeiro, porque senão vai fazer muita bagunça. E aí, mão na massa. Essa parte de mão na massa as crianças adoram. Às vezes você fica assim, isso dá um trabalho, chama pra fazer junto, né? Esse é um ótimo trabalho para as crianças, elas adoram. Ô Ju, lá na Teodora Confeitaria, você tem dessa torta? Tenho. Tem? Tem. E aí quem quiser já encomendar pro Dia das Mães, posso falar, gente, ela é divina. Pode encomendar direto até no WhatsApp, que é o 11 98997 3955, quem tá em São Paulo, né? Isso, é de São Paulo. Na verdade, a gente tá no ABC. No ABC, né? Qual é a que mais vende lá na confeitaria, na Teodora? Limão. É a de limão, É de limão. Torta é a de limão. Que é maravilhosa também, que essa você já fez aqui, que a gente amou. Muito clássica, boa. né? Limão. Bom, eu vou colocar aqui na bancada para dar o ponto. A gente vai pondo a farinha aos poucos, porque às vezes a manteiga tá com um pouco mais de água, enfim, ela não precisa de toda a farinha. Então a farinha a gente sempre põe aos poucos. Tá. Lembrando, gente, que é chocolate com caramelo, tá? Ela é diferente por conta disso. Você sabe que eu vi uma versão outro dia de uma que é um pouquinho de flor de sal em cima, né? Então, fica também boa. Esse caramelo a gente vai colocar um pouquinho de sal. Pra dar aquele... Pra dar... acentuada no Exatamente. doce, né? Que é o máximo. Então agora, é só mexendo até ela ficar homogênea. Uhum. Faz um Bom, a Ju pouquinho trouxe de uma sujeira. massa já prontinha, Isso. mas aí você vai encontrar o seu ponto bonitinho. Deixa eu só voltar pra cá pra gente ir ganhando tempo. Em casa você faz O seu ponto. bem certinho, acha o seu ponto bonitinho, tá? E depois a gente vai pegar a massa. Tá aqui já a tem massa aqui. E ela fica bem homogênea. Vai precisar levar pra geladeira? Precisa. Tá. Mas na verdade, o ideal é levar à geladeira depois que ela já estiver aberta. Ah, tá. Nesse processo, não. Isso, nesse então, processo chegou, não. Aí agora é hora de montar. Deixa eu só Isso. tirar essa farinha que a gente já usou. Eu trouxe, pode ser papel manteiga, mas eu trouxe saquinho assim também, Tá. desses de cozinha para facilitar. E aí a gente abre a massa, nem precisa de rolo. Rolo facilita, né? Mas às vezes as pessoas não têm rolo e ficam achando que não é possível fazer a massa por conta disso. E A viu, gente- gente? a É só gente- esticar com a mão. A gente improvisa Né? sempre, né?
Você contou da última vez que você veio aqui, como é que você começou, né? Sim. Era um plano B, que virou um plano A. Não era nem plano B, não era Não era plano nenhum, Não você era nem pensava, você nem sonhava. Não era plano nenhum. O que você fazia antes mesmo? Eu sou formada em psicologia, eu trabalhava como psicóloga e aí não estava satisfeita com o trabalho, enfim, comecei a cozinhar, eu não sabia nem cozinhar, não sabia fazer nada. Quando eu casei, eu não sabia fritar um ovo, eu certamente queimaria. Aí, ó, eu já abri um pouquinho, eu vou mostrar como é que abre sem o rolo, tá? Porque as pessoas às vezes ficam um pouco receosas de... E aí é só ir moldando. Você já dá aula? Não dou aula. Aí vou te dar então uma dica, que eu tenho uns insights assim, sabe? Sou meio doida, eu vou vendo as coisas, vou tendo umas ideias. Você podia dar uma aula, mas uma aula diferente, Ju. Você podia unir a psicologia às suas receitas. Porque assim, eu tava vendo você misturar tudo, né? E na verdade, a vida da gente é essa mistura, né? De várias histórias que a gente viveu, de várias pessoas que cruzaram o nosso caminho. E aí vem aquele ser ali, que é a massa pronta. Só que essa massa, ela pode ser usada de várias formas, né? Eu tô pensando assim, você dá uma aula que você vai falando um pouquinho, tocando o coração dos alunos, uma confeitaria terapia. Terapêutica. Como é que fala? Confeitaterapia. Isso. Guarda essa dica, Ju. Em casa, quando você vai ter mais tempo, você vai abrir e aí ela vai ficar assim, a gente fura com um garfo, coloca pra assar no forno a 180 graus, certo? Então, essa torta, ela tem 3 etapas. A primeira é a massa, que é a mais demorada. As outras são muito, muito fáceis de fazer. A segunda é o caramelo. Tá. Então, vamos pro caramelo. O caramelo você vai usar 1 xícara de açúcar com 100 gramas de manteiga sem sal. Isso. Com 150 ml de creme de leite fresco, meia colher de chá de sal. Deixa eu te ajudar aqui. A gente tem que destravar. Travou. Vem aqui e coloca aqui. Isso, coloca no mais alto. Colocar no mais alto porque essa panela demora um pouquinho para esquentar. Aqui eu já dei uma pré-aquecida porque o caramelo demora. Tá. Esse caramelo que eu tô fazendo não é o caramelo tradicional, porque muitas pessoas têm receio de se queimar e o açúcar realmente queima. Então deixa eu falar, bota tudo junto na panela? Bota o açúcar e a manteiga junto. Então põe primeiro o açúcar e a manteiga. Isso. Aí espera derreter o açúcar e a manteiga. Vai mexendo. Vai parecer que não vai dar certo. Tá. Ele começa a talhar. Primeiro, 1 xícara de açúcar com 100 gramas de manteiga. Isso. Agora vai talhar, aqui, vai parecer que não dá certo. Tá vendo a consistência dele? Não parece que vai dar certo. Mas a gente vai mexendo e vai dar certo. Enquanto ele esquenta aqui, eu vou fazer a calda de chocolate. Tá, perfeito. Tá? Que a gente... Ai, de novo o fogo, que eu não vou saber mexer. Você não, mas liga tudo pra bem, mim, por vamos favor. lá. Esse aqui vai aqui. Então vamos pra parte do chocolate. Esse é o do caramelo, que a gente vai usar depois. Tá. E aqui a gente vai esquentar o creme de leite fresco junto com o creme de leite UHT. Tá. Pro caramelo, então, são 350 gramas de chocolate picado, com 100 ml de creme de leite. É esse mesmo que tá ligado? Pode deixar. Eu tinha ligado dali de cima, mas eu ligo esse agora. Pronto. Então, 350 gramas de chocolate picado, 100 ml de creme de leite fresco, 200 ml de creme de leite UHT, que é o de caixinha, e 250 ml de chantilly. Tá. Isso. O fogo esquentou? Esquentou, ó. O caramelo já tá indo. Aqui é só manteiga com açúcar ainda? Manteiga com açúcar, Olha como vai ficando, gente. Muito 10. E esse creme de leite tá fervendo, hein? Esse é o creme de leite pra fazer o creme de chocolate. Quer que mexa? Eu vou... Não precisa mexer, deixa só assim desligar. Mesmo? Não vai queimar? Não, você então, pode... Eu posso desligar? Pode. Porque tá no fogo super alto, que eu deixei aqui no altão. Aí, ó, enquanto esse aqui vai dando ponto, a gente vai fazendo de chocolate. Tá, joia. Então vamos puxar ele pra cá. Então, ó, a gente vai jogar o creme de leite fresco, a mistura de creme de leite, né? Isso. Porque a Ju passou assim, 100 ml de creme de leite fresco com 200 ml de creme de leite da caixinha, tá? Isso. Essa mistura de creme de leite é só pelo aproveitamento, porque como a gente usou o creme de leite fresco para fazer o chantilly, o restante a gente coloca aqui, tá? Né?
Ah, tá. Então a gente vai usar de toda forma, porque depois a gente vai usar esse chantilly pra fazer esse creme mais cremoso. Isso. Esse pode estar pequenininho, por isso que tá demorando um pouco. Mas você pode ir mexendo pra mim? Posso? Enquanto eu faço aqui o caramelo. Aqui, o que eu falei do caramelo, que parece que vai desandar. E é desse jeitinho mesmo. Isso. E quanto mais vai aquecendo e mexendo, mais ele vai dando cara de caramelo, é isso? Não, ele vai ficar parecendo uma ambrosia, ó. Ele vai ficar todo soltinho. Aí ele vai dar o ponto. Entendi. É bem essa coisa que você falou assim, que parece que não vai dar certo, né? Isso, mas daqui a pouquinho ele vai começar a dar. Tá joia. Eu quis mostrar o ponto do caramelo porque as pessoas têm muito receio de fazer caramelo em casa e se queimar. Aham. Ó, o meu ponto do chocolate aqui já tá chegando, tá vendo? Ó? Já tá ficando. É o que a Ju falou, num bowl maiorzinho vai mais rápido, né? Porque tem que agregar bem, tá? Vamos começar a montagem. O caramelo a gente vai colocar embaixo do creme de chocolate. Tá vendo por que essa torta fica uma coisa do outro mundo, né, gente? Que delícia! Né? E aí aquela ganache que a Cláudia misturou, a gente vai misturar com o chantilly, que é pra dar aquele ponto de corte, E vai ficar cremoso. Fica cremoso. Né? E é só misturar mesmo. Olha lá. E aí ela vai pra geladeira? Isso. Por quanto tempo, Ju? No mínimo 1 hora. É o tempo desse creme aqui assentar. Tá? Mistura bem e aí a gente já pode montar. Gente, lembrando que o site é teodoraconfeitaria.com.br, no Instagram Teodora Confeitaria, o telefone de contato lá é o 11 2374 9310, mas dá para encomendar pelo WhatsApp no 11 98997 3955. Claro que aqui em São Paulo. Agora, se aprendeu a fazer com a Ju, faz na sua casa e arrasa, tá bom? Pra decorar um pouquinho de cacau em pó. Olha lá, que linda. E aí você vai desenformar depois que estiver geladinha, vai ficar essa coisa maravilhosa. E aquele pedaço não foi o Carlinhos que comeu, porque ele tá aqui, Wilson. Olha lá. E quem vai comer sou eu. Olha, gente, cremosíssima. E a massa fica crocante, né? Opa! Vem cá, não foge não. Olha isso. Maravilhosa. Oh, delícia! Muito obrigada. Eu que agradeço. Meus parabéns. Que delícia! Ela é Nossa! Gente do céu! Olha!